como que ficou a sua fé nesse contexto? Teve algum momento que você chegou a pensar, Deus, por que eu tô passando por isso? E por que a minha esposa? Por que não a esposa de outro? Chegou a passar isso na sua mente ou a sua parte espiritual nesse contexto não chegou a pairar algo de dúvida na sua mente em relação à sua fé? Tive dúvidas. Nunca cheguei a pensar assim, porque a minha e não a outro. Nunca me passou isso pela ideia, não faz parte de mim. Um pensamento assim, nunca fez, não faria, né? Às vezes o medo é tão grande e parece que a gente só enxerga o medo. A fé existe, a fé tá ali, porque a gente sabe que Deus tá ali, Deus nunca abandona a gente. Mas quando a gente se depara com um medo tão incrível, seria mais ou menos como os discípulos de Jesus no barco, naquela tempestade. Então a gente grita, a gente fica desesperado e a gente clama e a gente acha que de repente vai dar errado. Mas aí a gente vê pela fé, pelo amor de Deus por nós, o que era o projeto de Deus assim, poderia não ser, talvez não fosse a vontade de Deus que ela sobrevivesse, mas foi, graças a Deus. Eu não sei se foi a nossa fé que moveu o coração de Deus ou simplesmente porque já era um projeto de Deus que a doença não fosse para a morte e a doença foi para a vida. E hoje a saúde dela, quando a gente faz todos os exames de sangue, tá melhor do que era, porque ela passou a se cuidar mais. Mas o choque a gente fica com medo. Ela teve mais fé do que eu. De repente, quando começou a baixar a poeira do medo, eu pude ver mais claramente a fé ali, a presença de Deus do nosso lado, o agir de Deus. E lembrar que Deus é soberano. E lembrar que Deus não perde o controle nunca, mesmo que a gente esteja no meio de uma guerra ou enfrentando uma doença ou alguma coisa assim. Muita coisa ruim acontece na nossa vida, às vezes é fruto das nossas escolhas erradas. Às vezes é colheita. Fizemos algo errado, vamos colher algo errado. Não tem como plantar feijão e colher arroz. Às vezes é permissão de Deus, como foi no caso de Jó. Eu não sei dizer com certeza o que foi. Se foi algo que nós plantamos, ou que a minha esposa plantou, ou se foi algo que Deus simplesmente permitiu, porque Ele tinha um propósito. Às vezes pode ter sido uma colheita ruim devido a uma plantação ruim. Como Deus tinha um propósito, se tornou em bênção.